Título: Descobri por que ninguém fica mais de 3 dias naquela casa. Eu não acreditava nessas coisas. Sério. Eu era o tipo de pessoa que sempre ria quando alguém contava história de assombração. Cresci vendo vídeos estilo Reddit no YouTube. Aquelas histórias bizarras de gente que ouviu passos no sótão, ouviu uma sombra no corredor. Para mim, tudo tinha explicação lógica. Até que eu mesmo virei uma dessas histórias. Isso aconteceu há uns 3 anos, quando eu aceitei cuidar da casa de um conhecido da família enquanto ele viajava. A casa ficava numa área meio afastada, não exatamente rural, mas longe o suficiente da cidade para ficar silenciosa demais à noite. O combinado era simples. Eu ficaria lá por uma semana, alimentaria o cachorro dele, regaria as plantas e garantiria que nada estranho acontecesse. Engraçado como essa última parte acabou sendo impossível. No primeiro dia, tudo parecia normal. A casa era grande, antiga, mas bem conservada. Aquela vibe de casa que tem história, sabe? Móveis de madeira escura, corredores longos e um leve cheiro de coisa antiga. Nada demais. O cachorro, um labrador chamado Thor, parecia tranquilo, mas um pouco estranho. Ele não saía de perto de mim. Tipo, nem por um segundo. Se eu ia pra cozinha, ele ia. Se eu sentava no sofá, ele deitava encostado na minha perna. Até aí, ok. Pensei que ele só fosse apegado. Mas à noite, aí começou. Por volta das 2 horas da manhã, eu acordei com um barulho. Parecia alguém andando no andar de cima. Passos, lentos. Tá, pensei meio grogue. Deve ser madeira estalando. Só que não era aquele som aleatório de casa antiga. Era ritmado. Passo, passo, pausa, passo. Fiquei parado, ouvindo. Thor levantou a cabeça. Ele não latiu. Isso foi o que mais me incomodou. Ele só ficou olhando fixamente para a escada com o corpo completamente tenso. Aí os passos pararam. E começou um som diferente. Arrastar. Como se alguém estivesse puxando alguma coisa pesada no chão. Nessa hora eu já estava acordado de verdade, coração acelerado. Peguei o celular, liguei a lanterna e fiquei encarando a escada. Nada. Silêncio total. Depois de uns 5 minutos, o sono voltou e eu acabei dormindo de novo. No dia seguinte, eu subi para checar. Nada fora do lugar. Nenhuma marca no chão, nenhuma janela aberta, nenhuma porta mexida. Só um detalhe. O quarto do fundo estava fechado. Eu tinha certeza absoluta que ele estava aberto no dia anterior. Mas pensei, devo ter esquecido. Segui a vida. Segunda noite. Mesma coisa. 2 horas e pouco da manhã. Passos. Dessa vez, mais rápidos e mais pesados. Thor começou a rosnar. Baixo, quase inaudível. Nunca vi um cachorro rosnar daquele jeito. Parecia medo, não agressividade. Os passos foram direto até o topo da escada. E pararam. Eu senti alguém ali. É difícil explicar, mas sabe quando você tem certeza que está sendo observado? Era isso. E então, um passo na escada. Eu congelei. Aquilo não podia ser madeira estalando. Era um passo. Claro. Inconfundível. Outro passo. Thor começou a choramingar. Eu não tive coragem de levantar. Fiquei fingindo que estava dormindo. Depois de alguns segundos, os passos simplesmente pararam. E não desceram. Não voltaram. Nada. Só silêncio. No dia seguinte, fui direto falar com o dono da casa pelo WhatsApp. Perguntei meio na brincadeira. Ei, essa casa tem alguma história estranha? Ele demorou para responder. Tipo, horas. Quando respondeu foi só: Por quê? Eu expliquei tudo. Ele visualizou. E sumiu. Sem resposta. Aquilo já me deixou desconfortável de um jeito diferente. Mas o pior ainda estava por vir. Na terceira noite, eu decidi gravar. Deixei o celular apoiado, filmando até a escada. Se fosse só barulho da casa, eu ia provar. Se não fosse... Bom, eu não sabia o que esperava. 2 horas e 12 minutos da manhã. Os passos começaram. Mais altos que nunca. Sem pausa. Andando de um lado para o outro. Thor estava completamente desesperado agora, andando em círculos, olhando para a escada e depois para mim, como se estivesse tentando me avisar de alguma coisa. E então, o som de arrastar voltou. Mais perto. Muito mais perto. Parecia estar no topo da escada, bem ali. E então eu ouvi. Respiração. Pesada. Lenta. Vinda de cima. Eu não consegui me mexer. E aí,
Algo apareceu. Não completamente, mas o suficiente. Uma sombra, projetada na parede da escada. Como se alguém estivesse parado ali em cima, bloqueando a luz de algum lugar. Mas não tinha luz nenhuma lá em cima. A sombra começou a descer. 1 degrau. 2. Parou no terceiro. E ficou. Parada. Imóvel. Como se estivesse me observando. Eu não aguentei. Levantei, peguei Thor e saí correndo da casa. Nem desliguei a câmera. Fui direto pro carro e dormi lá dentro até amanhecer. No dia seguinte, voltei só pra pegar minhas coisas. E o celular. Quando fui ver a gravação, eu quase me arrependi. Os passos estavam lá, altos, claríssimos. O som de arrastar também. A respiração também. Mas a sombra não aparecia. Nada. A escada estava vazia o tempo todo, como se eu tivesse imaginado. Mas eu sei o que eu vi. Antes de ir embora, eu mandei o vídeo pro dono da casa. Dessa vez, ele respondeu: "Eu devia ter te avisado." Foi isso que ele disse. Depois de insistir muito, ele finalmente contou. Segundo ele, o antigo dono da casa morreu lá dentro, sozinho. E só encontraram o corpo dias depois. No andar de cima. No quarto do fundo. Aquele que apareceu fechado. E tem mais. Ele disse que várias pessoas já tentaram ficar na casa antes. Ninguém passou de 3 dias. Todos relataram a mesma coisa. Passos. Algo sendo arrastado. E a sensação de estar sendo observado. Desde aquele dia, eu nunca mais voltei lá. E nunca mais duvidei dessas histórias. Ah, e tem uma última coisa. Algumas semanas depois, eu fui ver o vídeo de novo. Só pra mostrar pra um amigo. E percebi algo que não tinha notado antes. No áudio, bem baixo, quase inaudível, dá pra ouvir uma voz, sussurrando. Eu aumentei o volume ao máximo, e juro por tudo. Ela diz: "Fica." Eu nunca apaguei esse vídeo, mas também nunca tive coragem de ouvir de novo.